Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, eu falei pro meu pai que eu queria aprender a pintar igual uma pintora. Eu já fazia um monte de desenhos com lápis de cor e canetinha, mas eu queria experimentar aquela sensação de sentar no cavalete com tela, com pincéis, com tinta, com tudo que tinha direito. E meu pai tinha esse amigo que pintava tinta a óleo no estilo bem acadêmico e conversou com ele para me dar algumas aulas. Bom, e lá fui eu. Só que esse professor, ele tinha um método de ensino assim um pouco rígido, mas eu aprendi muito no que diz respeito à técnica da pintura a óleo, como a tinta se comportava, a importância das camadas. Aprendi muito do que eu sei sobre ciclo cromático, misturar as cores, sombra e luz, proporções, pontos de fuga, enfim. Eu fazia pinturas de observação. Só que ele tinha uma coisa que com o tempo foi me dando um ranço tão grande, que era sempre que eu terminava uma pintura, ele ia lá e pintava por cima da minha pintura com o intuito de corrigir o que eu tinha feito. E eu ficava indignada, porque eu sentia que sempre que ele pintava por cima, a pintura deixava de ser minha e passava a ser dele, ou seja, era como se a minha expressão criativa deixasse de existir. O que aconteceu? E eu nunca mais pintei tinta a óleo, nunca mais quis saber de pintura acadêmica e fui procurar outras formas de expressar a minha criatividade. E eu tô contando essa história para vocês por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente se interessa em aprender uma técnica, é muito importante a gente escolher a pessoa que vai nos ensinar. Porque não basta só a pessoa dominar a técnica, ela precisa nos estimular a usar a técnica a nosso favor, ou seja, a gente aprende a técnica para depois transgredi-la, para depois deixar a nossa liberdade criativa nascer usando aquela técnica por meio, né? E o segundo fator, gente, é que existem muitas maneiras de fazer uma mesma coisa. Não existe um jeito certo, não existe um jeito certo de pintar, um jeito certo de bordar. Por exemplo, os riscos que eu crio na confraria da agulha, eles podem se transformar em muitos bordados diferentes. Sim, vocês vão aprender a técnica, aprender a fazer os pontos, mas como vocês vão fazer isso e aplicar isso no risco diz respeito à criatividade de vocês. É por isso que na confraria da agulha eu estimulo muito as minhas alunas a terem a coragem de se expressar. E a gente faz isso por meio das intenções. Quando eu crio uma intenção para um bordado, eu estou te conectando com as suas emoções. E são as suas emoções que vão ser os gatilhos para você fazer as suas escolhas criativas, ou seja, a forma como você vai expressar um determinado risco. E é isso que eu acredito, aprender a técnica para que a gente possa se tornar livres criativamente. Se você acha que isso faz sentido para você, eu acho que você vai gostar de bordar junto comigo na confraria. Vamos junto?